Olá, sexto ano! Tudo bem por aí? Então, hoje a gente vai ter aula de história. A aula de história será um pouquinho diferente, será comigo, tá? O professor Cláudio não está podendo comparecer. Então, por enquanto, até ele estar mais disposto, eu estarei dando as aulas de história também, tá? Além das de filosofia. Vamos lá. Hoje, a gente vai iniciar a unidade 3 do livro. A unidade 3 ela fala sobre a Grécia. Bom, em filosofia, a gente já viu um pouquinho sobre a Grécia, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou sobre mitologia, a gente teve aula sobre mitologia. E a mitologia grega é uma das mais conhecidas, né? Então vamos lá. A Grécia, ela é o berço da nossa civilização atual, tá? Foi de lá que vieram a filosofia, a matemática, a astronomia, as artes, a arquitetura, etc. Ela é muito importante para a nossa civilização atual, tá? Pois ela nos trouxe muito conhecimento. Inclusive, a democracia também vem da Grécia, tá? Democracia que é uma coisa que a gente vive atualmente. O território grego fica ao extremo sul da Península Balcânica e ele é cercado pelos mares de Egeu, de Jônia e o mar Mediterrâneo, tá? É importante citar que a Grécia ela fica entre o mar e as montanhas, tá? Muitas das construções, inclusive, foram feitas nas montanhas. E é importante também citar que o terreno para cultivar, para agricultura, não era muito bom, tá? Até se podia cultivar algumas coisas, mas era pouco provável que nascesse, tá? Então eles eram muito focados no comércio marítimo, tá? A Grécia é dividida da seguinte forma: Grécia continental, Grécia insular, Magna Grécia e as colônias asiáticas, tá? Alguns historiadores dividem a história da Grécia em 5 partes: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Na próxima aula, a gente vai estudar mais sobre esses períodos, especificadamente cada um, tá? Hoje nós vamos nos focar na civilização cretense, tá? Ou a civilização minoica, como também é conhecida. Bom, vamos lá. Civilização cretense ou minoica. A civilização cretense, ela tem esse nome porque ela fica localizada na ilha de Creta. E por que que a gente vai falar, se a gente tá falando da Grécia, por que que a gente vai falar sobre Creta? Creta foi uma das primeiras civilizações da Grécia, tá? Eu coloquei aí um mapinha pra gente se situar na localização geográfica dela, tá? Dá pra ver que eu coloquei essa setinha vermelha, onde é a Grécia, a ilha de Creta, e lá em cima a Grécia. Ela faz parte da Grécia, certo? Ela foi a primeira civilização da Grécia e ela é a maior ilha do mar Egeu, tá? E por que também a gente pode chamar essa civilização, além de cretense, de minoica? Então, eles tinham um rei muito importante que se chamava Minos e que ele gerou um dos mitos de Creta, que é um dos mitos mais conhecidos, que é o Minotauro, tá? Que até hoje a gente conhece. Bom, por que talvez seja um pouquinho difícil estudar sobre Creta? Creta não nos deixou muitos resquícios arqueológicos, tá? O pouco que eles nos deixou foram estátuas, cerâmicas, que foram restos de cerâmicas, palácios em ruínas, né? Templos e os mitos, que é um dos mitos que eu falei, que é o mito do Minotauro, que é o labirinto do Minotauro, tá? Por que eles deixaram tão pouca coisa? Os cretenses, eles não dominavam a escrita. A escrita que eles tinham era uma escrita muito primitiva, que se chamava linear e linear B. Essa escrita, elas eram símbolos que não representavam sons, como na nossa. Os nossos símbolos representam sons. Para eles, representavam ideias, o que torna muito complexa e que a gente não consegue entender muitas vezes. Ou seja,
descrito quase não salvou nada, tá? Então é um pouquinho escassa a história desse lugar, tá? Quais eram as atividades econômicas do povo cretense? A agricultura era baseada em cereais, vinhos e oliveiras, em metais e cerâmicas e no comércio marítimo. Lembrando que era uma ilha, então o comércio marítimo era muito mais fácil, tá? De pescar e de conseguir se locomover pelo mar, tá? Bom, bom, e religião e cultura. Como era a religião e cultura desses povos? Bom, a religião, ela era politeísta, ou seja, adorava vários deuses. Acho que vocês já ouviram falar essa palavra, politeísta, né? Que vem de vários deuses. Eles tinham a principal divindade deles era a deusa mãe, tá? Eles tinham sacerdotisas e tinham festas religiosas. Nessas festas religiosas, o que aconteciam? Aconteciam danças, aconteciam acrobacias. Até hoje a gente tem festas religiosas, né? A gente comemora, por exemplo, São João, São Pedro, e enfim. Assim como naquela época. Naquela época eles também tinham. No São João a gente, inclusive, tem danças juninas, né? E era uma sociedade matriarcal. O que seria uma sociedade matriarcal? Seria uma sociedade a qual as mulheres têm uma grande interferência, tá, na vida cotidiana. Atualmente, a nossa sociedade é considerada patriarcal, que vem da palavra pai, né? E que são os homens que têm mais esse poder, né? E que muitos feministas lutam para que não seja mais nem patriarcal nem matriarcal. Querem que seja igualdade para todos, né? Bom, a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, eu quero que vocês pesquisem sobre o mito do Minotauro, o labirinto do Minotauro. Eu quero que vocês vejam a história real do rei e por que foi criado esse mito. E como era que acontecia a ideia desse mito, tá? E eu quero que vocês escrevam isso no caderno. Quero também que vocês respondam no livro, a página 156, a aba Conexão, tá? Bom, na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre aqueles períodos que eu disse que a Grécia é separado. Vamos focar mais nesse conteúdo. E vamos focar também nos povos que foram os primeiros a chegar na Grécia, que foram os povos aqueus, jônios e eólios e os dórios, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida a gente vai tirar na aula online, que também será comigo. E qualquer coisa vocês podem também entrar em contato comigo. Então, um beijo e até a próxima aula.